Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de setembro de 2025. Nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para as playlists dos cursos que ocorrem de forma online e também um link permanente para estes estudos. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Venha estudar conosco, caso você esteja assistindo pelo YouTube. Você nos ajudará não somente no estudo, mas também a interpretar esta grandiosa obra. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Hoje nós chegamos no estudo de número 4 e vamos dar continuidade, talvez concluir no dia de hoje, um grande estudo que nós estamos fazendo, que Kardec colocou o seguinte tema: ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. Então, nós já estamos no quarto encontro estudando esse tema, um tema bem profundo, bem interessante, com muitos ensinamentos, e eu vou fazer um resumo aqui dos últimos três, um resumo bem sucinto dos últimos 3 estudos. Então, se você achou interessante, caiu nesse quarto estudo, volte lá no nosso canal e veja os demais estudos, ou de número 1, 2 e 3, para entender a profundidade desse tema. Então, como resumo, nós já estudamos que a doutrina dos anjos decaídos, ou seja, os demônios, por assim dizer, sob a ótica espírita, representa espíritos imperfeitos, que pelo mau uso do livre-arbítrio são enviados a mundos inferiores para expiação e missão regeneradora. Lá sofrem moral e fisicamente, mas têm a oportunidade de evoluir, ajudando novos povos mais atrasados. Ajudando os povos mais atrasados. A raça adâmica, ou seja, aquela que se refere a Adão, a raça adâmica simboliza esses espíritos exilados, já dotados de uma inteligência, enviados à Terra para promover progresso. A missão do Cristo reforça esse processo, guiando pela lei do amor e da caridade. A reencarnação torna compreensível a justiça divina, pois explica desigualdades e rejeita o castigo eterno. O progresso é lento, mas acessível a todos, conforme o esforço e mérito individuais. Então, esse é o resumo, é um estudo bem profundo. Quem chegou aqui eu aconselho, oriento a assistir as demais aulas, e agora eu passo para o Pereira dar continuidade nesse estudo para nós. Então, boa tarde a todos. Após aí o resumo do Lelo fez, né? Vamos dar continuidade, então, a esse tema, né? Então, Kardec continua. Eis, em pequena escala, um exemplo surpreendente de analogia com o que se passa em escala maior no mundo dos espíritos, e que ajudará a compreendê-lo. Gênesis, capítulo 10, 11, né? Itens 47 e 49, no dia 24 de maio de 1861, continuando, né? A fragata Ifigênia transportou a Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante baixou-lhes uma ordem do dia, concebida assim: pondo os pés nesta terra, isso que estava escrito lá na ordem dele, lá, né? Entre aspas. Pondo os pés nessa terra longínqua, por certo, já compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sob as vossas vistas,
ajudar-nos eis levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma nobre e bela missão? Pergunto. Desempenhá-la dignamente. Desempenhá-la dignamente. Né? Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos, constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. A nossa disciplina é severa. Assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficai certos, do mesmo modo que justa e paternal. Saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Fecha aspas. Isso aí foi o que o comandante falou lá, né? Quando chegou essa missão lá, essas pessoas que chegaram nessa Nova Caledônia. Né? Aí o Kardec. Aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Que lhe diz o chefe? Fingisstes a leis do vosso país. Nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Mando-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir. Levar a civilização a estas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Fecha aspas, que está repetindo lá a palavra do chefe quando chegou lá do comandante. Né? Que só um detalhe, Pereira, que essas embarcações de exploração, eles tinham como um padrão, né, porque eram perigosas, né, por exemplo, a de Cristóvão Colombo, que veio para a descoberta da América, a própria de Pedro Álvares Cabral, né, que é a descoberta aqui do Brasil, né, vindo de Portugal. Então, eles tinham todas essas questões ali de que ia o desbravador, né, o comandante desbravador ali com as fragatas, com os navios, etc. E, lógico, alguns oficiais, né, cabos, como ele colocou ali e tal, mas a tripulação em si, a parte braçal, era composta por pessoas, por infratores lá no seu país, né? Tanto é que por isso que eles existem até as linhas de pensamento, né, vamos dizer assim, as teorias de que o Brasil, né, ele tem essa propensão aí à corrupção, a roubo, etc., pelo fato de que as primeiras colonizações que chegaram aqui foram barcos e barcos cheios de infratores, né, vindos lá de Portugal. E aí esses infratores, né, por aqui foram ficando, foram, né, constituindo família e tudo mais, né, fazendo ali, cruzando ali com os indígenas da região, e o que é costume, né, além do costume, aí eles tratam, aí nessa linha de pensamento, quem fala disso, está entendendo só como índole genética e hereditária, né, então eles tinham essa índole de transgressores, e na medida que eles foram se reproduzindo, aí isso foi passando de pai para filho, etc. A gente já tem a compreensão, né, de que não só os espíritos daquelas pessoas que vieram aqui na primeira colonização,
eles voltaram a reencarnar, né, dentro do Brasil e tudo mais, e por isso a continuidade, às vezes, da índole, como também, né, serviria o Brasil aí para esses espíritos, né, fazer esse desenvolvimento, ter, como até o próprio Pereira me ensinou uma vez, estar no meio de onde você poderia fazer a diferença. Né? Então, a gente está no meio de onde a gente pode fazer a diferença. Porque enquanto eu não passo ali pela prova de estar no meio e ser diferente, né, para o bem, não ser diferente para o mal, ser diferente para o bem, posso dizer que às vezes eu não aprendi realmente, né, não consegui cumprir realmente a prova. Então veja que era comum, né, aqui Kardec está citando aí de uma outra fragata, né, de Ifigênia, que estava indo para Caledônia, mas o modus operandi era o mesmo, né, era pegar aqui aquelas pessoas infratores ali daquele país mais desenvolvido e desbravar num país ali, numa região onde ainda só tinham selvagens, né, a parte de índios, etc., e para que esses renegados, né, esses infratores fossem lá tendo uma nova oportunidade. Qual a nova oportunidade? De desbravar, de fazer as coisas corretas, né, seguir as ordens ali do subtenente, do capitão e etc., seguir as ordens e ter uma nova oportunidade. Eles não teriam todas as condições, ali a comodidade que já existia num país desenvolvido? Não teria, né? Por quê? Porque saindo, por exemplo, vamos imaginar lá Portugal, Espanha, né, onde eram países muito antigos, eles já estavam muito desenvolvidos, né? Às vezes eles iriam chegar aqui, por exemplo, no Brasil, e nada daquilo que eles viam lá ia ter aqui no Brasil. Então, eles iriam ter que desbravar e implantar todo aquele desenvolvimento. E é legal que Kardec faz essa comparação. Ele trouxe ali no início do texto, né, uma comparação simplória, mas que pode se entender como funciona a reencarnação e como funciona a expulsão desses espíritos infratores para mundos menos desenvolvidos. Podemos ver que em menor escala, e lógico, com bem menos detalhes aí do que uma reencarnação em outros orbes, essas explorações aí que eram feitas no passado têm essa similaridade. Eu acho essa comparação perfeita, né? Porque até você falou assim, a punição. Para mim, isso aí não seria uma punição propriamente dita. Eu acho assim, você imagina, você poderia ter pessoas de má índole lá, que nem ele fala ali, que cometeu crimes lá, né? Aí você poderia falar assim, pô, mas por que você não coloca ele numa prisão e deixa ele lá, né? Ficar até a morte lá. Pô, o que seria melhor, vamos dizer assim? Fica lá e tal, deixa lá, né? Ficar lá apodrecendo, sustentando ele lá. E aí vamos falar em espíritos aqui no aura espiritual. Mas, por que não deixa ele lá no umbral, lá, coisando? Olha, essa comparação do Kardec é perfeita. Eu falei, não, peraí. Vamos fazer as duas coisas que é bom para todo mundo, né? É bom para aquela região, para aquele que não fica o malfeitor lá contaminando os outros, dando continuidade aos seus atos. E para ele também, porque quando ele vai, o capitão deixa bem claro, né? Flora, é uma oportunidade tua de você colocar. E também o benefício para onde que ele chega, né? Porque eles eram pessoas mais intelectualizadas, tinham mais conhecimento, estava falando de regiões bárbaras, né? Então ele trouxe também a civilização para outra região. Quer dizer, as coisas funcionavam. Essa comparação é perfeita, porque se funciona no mundo terreno, também no mundo espiritual é a mesma coisa. Você vai lá, olha, só que existem regras. Se você não cumprir essas regras, você será punido. E é aqui que ele vai falar que agora para frente, seguindo o texto, né? Dessas condições gerais. Então, o Kardec é perfeito nessa comparação, né? Para dizer o que é melhor para todo mundo, né? E olha o que eu coloco aqui, ó. Ao finalzinho aqui, que é interessante a gente também salientar, que é a mensagem final do capitão, né? Ó, tendes uma bela missão de cumprir, né? Então, como você falou, não é uma punição, é uma missão. Você está indo lá com uma nova oportunidade, né? Uma missão para se cumprir, que é, né, levar as civilizações, levar as civilizações a essas tribos selvagens. Aí o final aqui que eu achei bem interessante, olha. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem, certo? Então, fui, né, relegado aí ao mundo inferior e tal, né? Por que eu fui? Porque você foi reincidente, não evoluiu, não quis
né, teve todas as oportunidades, não quis. Não foi para o mundo inferior. Isso, como o Pereira falou, não é uma punição. Você está indo lá para uma missão e Deus saberá distinguir os que procederem bem, né? Tanto é que, como diz lá na história dos exilados de Capela, que muitos deles, né, que vieram para cá, após algumas reencarnações, eles já tinham evoluído, né, aceleraram a sua evolução, e era dado a eles já a possibilidade de alçar a mundos, né, mais, um pouco mais elevados, que tivessem de acordo com a evolução deles, porque a Terra ainda era um mundo muito primitivo. E vários deles optaram por aqui ficar e continuar, né, nessa missão de ajudar na evolução deles. Então, veja, de um espírito imperfeito que foi, né, expulso, como diria o texto de Kardec, para um mundo menos evoluído, para ajudar na evolução, eles passaram de espíritos, né, transgressores, imperfeitos, para espíritos agindo no bem e querendo aqui ficar para ajudar na evolução. Veja que mudança que foi feita, né, dada a oportunidade que foi, né, cedidas a eles. E muitos voltaram até para a própria pátria deles, quando dizem que tem lá os seus entes queridos lá, que passou lá e teve essa oportunidade. Sabemos que alguns voltaram mesmo, né? Porque depois que evoluiu, falou, agora você pode voltar se você quiser, né? Da tua origem. Vamos continuar aqui, então. Para aqueles homens exilados no seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? Perfeito, Kardec, né? Pergunta. O que ele diz ao chefe? Não, é outra. Não mudou. Não passou para você, Ibra? Não. Deixa eu então tirar compartilhamento e voltar. Porque aqui eu já tinha mudado. O que está acontecendo aí que ele não está passando? Agora mudou, né? A linguagem do chefe não é idêntica da que usou Deus falando aos espíritos exilados na terra? Desobedecesse às minhas leis. E, por isso, vos expulsei do mundo onde podíeis viver ditosos e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reconquistar a pátria que perdestes para a vossa falta, isto é, o céu. À primeira vista, a ideia de queda parece uma contradição com o princípio segundo a qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, seja qual for o meio onde se ache colocado. O que é importante a gente relembrar, né, Pereira, que tudo aquilo que o espírito adquire em questão de moralidade, em questão de conhecimento, não é perdido. E é importante a gente frisar essa questão, que é na questão da moralidade e na questão do conhecimento. Porque, não, aqui ele adquiriu muita riqueza, então quer dizer que ele não perde mais. Não, riqueza é questão material. Né? Aqui ele adquiriu muitos relacionamentos. É questão de afinidade espiritual e que se ele tiver que reencontrar com esses espíritos novamente, em novas reencarnações, ele vai encontrar, né, seja pela afinidade boa, né, pela simpatia, seja pela antipatia para fazer algum resgate. Então é importante a gente lembrar disso, por quê? Porque a gente nunca vai, aqui no ponto que nós estamos aqui avaliando pelo nosso ponto aqui atual, nós não sabemos tudo sobre tudo e falta muito para a gente saber. Mas tudo aquilo que eu me esforço para melhorar um pouco é um degrau que eu estou subindo nessa escala. E numa próxima reencarnação eu já não vou iniciar do zero, né? Então, provavelmente, numa próxima reencarnação, então você vai ser espírita numa próxima reencarnação?
Não sei, talvez eu seja espírito, ou talvez não, se ainda existirem, né, as religiões com essa divisão da falta da reencarnação dentro das suas premissas, mas o conhecimento espírita, né, esse entendimento que nós já temos da comunicação entre espíritos, né, dos mundos habitados, da reencarnação, provavelmente isso já vai estar intrínseco no meu conhecimento, porque é uma questão de conhecimento que eu evolui. A questão da moralidade, né, da questão, se eu gosto de ajudar as pessoas, né, se eu sou uma pessoa que não mente, se eu sou uma pessoa e tal, né, um monte de outras coisas boas, então essa moralidade que eu adquiri, na próxima reencarnação eu já nasço com toda essa propensão, né, sem ter essas necessidades de evoluir. Então não é porque o espírito ele foi descido a um mundo inferior que ele vai perder tudo aquilo que ele adquiriu. Lógico, se ele foi para o mundo inferior, é porque ele já não estava tão alto assim na questão da moralidade. A questão de conhecimento não importa. Às vezes ele pode ser o mais inteligente naquele orbe. Vamos pegar aqui no nosso plano atual hoje, a pessoa mais inteligente que está aqui, ela não é necessariamente a pessoa mais moralmente evoluída. Então, uma pessoa dessa pode ser lançada a um orbe mais baixo pela falta, né, de equalização, né, do andar, né, em similitude entre a moral e o intelecto. Então, tudo aquilo que se adquire, né, sendo aquele espírito relegado ao mundo mais baixo, ele vai utilizar daquilo que ele está, né, para uma continuidade. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que não tem uma moral tão elevada, mas também não é um assassino, um terrorista, nem nada. A pessoa que ela é aquela pessoa que a gente costuma ver muito no Brasil, aquela do jeitinho brasileiro, aquela que gosta de tirar vantagem, né, gosta de furar uma fila, gosta de passar a perna em alguém, se recebe um troco errado no supermercado, não devolve. Então, a gente tem várias pessoas assim ainda dentro do nosso meio. Vamos imaginar que uma pessoa dessa é relegada ao mundo inferior. Lá nesse mundo inferior, ela vai se deparar com espíritos muito mais severos, muito mais bravos do que um simples passar a perna em alguém. Então, veja que a moralidade dela para esse tipo de mundo é bem elevada, né? Então, ela vai, além de passar pela missão e ali pelos desgostos daquela situação, ela vai poder, ao menos, né, na questão do matar, né, do bater, do espancar e tudo mais, ela vai poder dar uma lição, porque pelo menos aquilo, naquele ponto, ela já teria evoluído. Então é importante a gente saber que voltar a um orbe, né, ir por um orbe inferior, não quer dizer que o espírito retrogradou. Ele não retrograda naquilo que ele alcançou, mas o que aconteceu é que o local onde ele está agora é inferior do que aquele que ele estava. É isso que ele quer dizer. E você colocou aqui com muita propriedade aí sobre a questão, que é o tema, que nós sobre em outro orbe, outro planeta, outra região, mas esse tema que ele coloca aí é muito comum até daquelas pessoas que trabalham esses processos aí de regressão de vidas passadas, e às vezes tem dificuldade, e muitas pessoas não aceitam, por exemplo, uma pessoa que é de poder hoje, que é de conhecimento tal, parecer uma vida como humilde, pobre, né? Então as pessoas confundem essa questão aí que você colocou muito bem, que é a moral, o intelectual do conhecimento, com as condições sociais e econômicas, né? Materiais de dinheiro, né? Então, um espírito de um rei, ele pode reencarnar como um plebeu, uma pessoa que ela de poder grande, ele pode, se houver necessidade, e eu acho que tem que ser assim, né? Porque se nós queremos evoluir com o espírito, nós temos que passar por todas essas experiências. Isso não é retroagir, você não retroagiu moralmente. Quando eu estou falando a retrocesso aí, é moral e intelectual, isso não perde. Mas ele pode perder a posição social e financeira, econômica, né? Então, e assim tem que ser, né? Porque numa época você pode ser de muito riqueza, de muito poder, e na outra ser humilde, uma miséria, pobreza, passar por todas essas dificuldades. E assim é com outros planetas. Quando você vai para lá, não quer dizer que você
Perdeu, não. Você vai levar exatamente o que você tinha. Apenas você vai ter condições que está ali naquele planeta para você desenvolver. Mas o que você, moralmente falando, que você adquiriu, você não vai perder, né? Nem intelectualmente, né? O desenvolvimento intelectual que você fez. Eu sei porque isso aqui está muita confusão, até nos meios do movimento espírita, às vezes tem algumas confusões sobre isso, né? Ah, mas não pode porque ele era tão rico, e hoje está assim nessa situação. É porque realmente você tem que ser, né? Tem que passar por essa experiência, né? Por algumas necessidades. É interessante isso aí. Não mudou de novo, hein? Acho que, não é a primeira vista? Ah, não, a gente terminou essa parte da primeira vista, né? Terminou. Eu achei que nós estava na metade do slide. Deixa eu mudar ele aqui. Agora mudou. E o Kardec continua a explicação. Ele está na situação do homem do mundo, ó. Aí ele voltou de novo para a nossa situação do mundo encarnado. Ele está na situação do homem do mundo, condenado à prisão por seus delitos. Certamente esse homem se encontra degradado, decaído, do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. Será crivo perguntarmos agora que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se subitamente em modelo de virtude? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Terão razão os espíritos que vão ser expulsos da terra, uma vez que transplantados para a terra do exílio, não se despojarão instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo conservarão suas tendências que traziam um resquício da velha levedura. Perfeito, né? Perfeito. Veja aqui as perguntas que ele faz, né, para a gente pensar. Ó, será crível perguntarmos agora que aqueles homens, né, que foram ali para desbravar os novos mundos, né, foram mandados para Nova Caledônia, vão se transformar-se subitamente em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Né? A mesma coisa acontece com nós espíritos. Ah, mas como que pode? Então quer dizer que eu desencarno, eu vou para o plano espiritual, eu tenho conhecimento de todos os erros que eu fiz nessa última encarnação, às vezes é dado a oportunidade de você reconhecer até mesmo os erros das outras reencarnações, então quer dizer que não, agora eu vou reencarnar e vou fazer tudo certo, porque agora eu já vi como é. Nada. Você vai reencarnar e às vezes você vai insistir nos mesmos erros e reencarnações sucessivas naqueles mesmos erros, deixando aquele espírito totalmente estacionado na evolução, e é por isso que ele necessita, né, de ir ser lançado num outro mundo inferior. Para quê? Para que, já que naquelas condições fáceis de evolução, né, você não conseguiu, então você vai ter que penar um pouquinho numa condição um pouco pior para você ver o quanto que você perdeu de oportunidade. Você vê que a analogia ele é bem interessante, né? Porque aqueles presos, né, aqueles bandidos, né, transgressores que foram enviados junto aí com as embarcações para tentar aí uma nova oportunidade naqueles países, muitos fugiram. A gente sabe disso, né? A partir do momento que eles abriram os navios e colocaram ali, eles iam ter que trabalhar, desenvolver a região, muitos daqueles fugiram e nunca mais voltaram, né? Se melhoraram, não temos notícias, né? Então, a comparação é muito boa. E aí Kardec traz aqui, ó, pela mesma razão, os espíritos que vão ser, né? Por que vão ser? Porque a Terra, nós sabemos que a Terra está em um processo de transição planetária, a Terra vai evoluir, né? Vai mudar a vibração, e esses espíritos ainda que não estão na continuidade dessa evolução vão ser expulsos daqui. Então ele diz assim, ó, que pela mesma razão, os espíritos que vão ser expulsos da Terra, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojarão instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos, e ainda por muito tempo conservarão as tendências que traziam um resquício da velha levedura.
Você vê, né? Então eles vão ser tirados daqui, vão ser colocados no mundo bem primitivo, e ali, já vai melhorar na hora? Não, vai, durante muito tempo, vai continuar ali, até que uma hora vai cair a ficha, como a gente diz, e aí ele vai conseguir fazer a evolução. Então veja que é demorado, como ele falou nos estudos anteriores, né? Mas então é demorado chegar no céu? É demorado, mas pelo menos é uma certeza. Melhor do que ser rápido e ir direto para o inferno. Mas é fácil você dizer que compreendeu a lição, né? Você estudar, né? Que você pode até no mundo espiritual, no mundo terreno já, você começar, estou estudando, estou aprendendo tudo isso, tudo, agora eu compreendi, não vou fazer mais. Mas isso só vai ser comprovado quando você tiver a prova, né? E como que você prova? É na questão que o diamante, ele só faz depois da pressão e do calor, né? Muita pressão e calor que sai o diamante. Então, só vai saber se a pessoa realmente aprendeu. A pessoa fala assim, olha, eu cometi lá na época lá antiga, lá muita corrupção, tal, trabalhei, fui senador, fui não sei o quê, fiz um monte de coisa lá da época romana e tal. Agora eu estudei, aprendi, já passei por várias reencarnações. Então tá bom, então você aprendeu a lição. Agora você vai reencarnar numa família de político, olha, corrupto desde pequenininho, onde você vai ter tudo aquela pressão, aquela condição para cometer esse delito. Se você passar na... Aí é que é a prova, né? Porque se ele realmente compreendeu, moralmente falando ali na questão da questão moral, que não retroage, ele não vai cometer. E é assim pelo crime, né? E qualquer outra questão, né? Falar, não matar. Mas será que no momento de pressão ali, de momento ali, você não vai sucumbir? E os próprios relatos aí da sinfonia aí, fala também sobre a questão dos espíritos recaídos, né? Que vem na Terra já se dizendo que assim, quando chega aqui na pressão do momento, né? Oferece a riqueza para tudo, ele coisa assim, cai, né? Ele já sabia, ele já conhecia, sabia tudo, mas chegou aqui, tira o passado, tira tudo que cometeu lá agora, você tem que ser, por isso que é também que você não conhece, né? Você não sabe, né? Não sabe das vidas passadas, quando está no mundo terreno, exatamente para isso, né? Que se você realmente aprendeu a lição, você não vai cometer. Mas, se tiver um resquício lá, quando chegar a primeira oportunidade, aí você tá lá na família de Lalato, já cria desde pequenininho, né? Se ele aprendeu, ele não ia fazer isso. E nós sabemos que tem muitos casos que não fazem, né? A pessoa sai da família, sai da riqueza, muda para todo lugar e fica ajudando, influenciando. Mas essa é uma das provas mais difíceis que tem das pessoas suportarem. E quando a diferença é muito gritante, talvez esteja até mais fácil, né, do espírito observar isso. Mas vamos partir do ponto de vista nosso, né? No meio que nós estamos, quais são as oportunidades de melhoria moral que nós temos? É aí que a gente tem que atuar, né? Porque Deus não nos colocaria em uma situação que nós não tivéssemos nenhuma oportunidade de evolução. Não, tá aqui, Leandro, tá aqui, você não precisa evoluir nada, aqui tá certinho. Não, tem que olhar ao seu lado, né? Por mais que pareça que está tudo ok à sua volta, mas olhar ao seu lado e ver quais são as oportunidades que eu tenho de evolução nesse meio que eu estou vivendo. E aí utilizar ali. É nessa sutileza de melhorias contínuas, né, que a gente vai conseguir evoluindo. Às vezes não é tão drástico, né? Por exemplo, você estar no meio bem de grandes dificuldades para ali fazer alguma coisa. Né? Lógico que hoje, com o mundo da forma tecnológica que a gente tem, nós sabemos de qualquer região como estão as situações. E é muito valioso que você tem condições, principalmente financeiras, de ajudar essas regiões, né, de fazer as suas doações. Mas eu sempre parto do ponto de vista que, primeiro de tudo, você ajude a si mesmo, né, como espírito, sendo um espírito calmo, a sua sanidade mental, a sua sanidade espiritual. O próximo passo são aqueles que estão à sua volta, porque você nasceu num círculo familiar para ajudar a eles a evoluir e eles ajudar você a evoluir. Então, parte para o seu ciclo familiar para também ajudá-los nessa evolução e aí sim, né, se lançar ali além fronteiras, né, para fazer essa ajuda. Porque tem muitas vezes pessoas, né, eu conheço alguns, porque eu dou para o Médicos Sem Fronteiras. Mas você diz assim, mas e teu irmão? Não, aquele lá eu não quero nem ver.
Deus livre, não se acerta. Falei, nossa, mas ele doa lá para o Médicos Sem Fronteiras, lógico que vai ser útil para aquelas crianças que têm a necessidade, né, desses valores. Mas aí o teu irmão com quem você nasceu ali, naquele círculo mais próximo, aí você não dá nenhuma atenção, não dá nenhuma ajuda, etc. Então veja que às vezes a gente tem que observar muito o meio que a gente está para aproveitar naquelas oportunidades desse círculo mais próximo, essas oportunidades de evolução também. Você comentou assim das questões do dia a dia, eu acho que essa é mais difícil, né? Porque vamos dizer nós mesmo, hoje, nas coisas normais. Eu sei que você atua na área jurídica, como empresa, como empresário também, eu também como empresa, e aí você é toda hora colocado à prova, né? Porque você é espírita, você conhece como é que funcionam as coisas, mas aí as coisas ficam difíceis, tem algumas dificuldades, aí sempre vem assim, aquele assim, por que você não fala assim lá com o fiscal, dá uma graninha para ele, aquelas coisinhas assim, né? Nós sabemos que é errado, né? Não é verdade? Não tem isso? Putz, tem um veio aqui assim, faz lá assim com o ciclano, lá dá um agrado, faz tal coisa, tal. É errado, ou burla aqui, burla lá, né? Perante a lei, mesmo que sabendo que está errado. E às vezes a gente acaba indo, sei lá, meio arrastado, às vezes por circunstâncias, pelo meio que você está, que não tem como você escapar, e aí você depois vai analisando, puxa, mas isso é errado. Né? O errado é errado, né? Então, olha a dificuldade que nós temos, né? Conhecendo, hein? Conhecendo a filosofia espírita, a doutrina espírita, praticando. Será que nós somos 100% certos? Que nem você colocou agora há pouco, perante os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas. Aí você falou para a pessoa doa, às vezes, eu conheço pessoas assim também, que doa lá um valor significativo para essa instituição, tudo bem que nem você falou, mas aí você fala assim, poxa, na casa espírita está precisando de alguém lá para ajudar, lá, não, eu prefiro dar lá, sabe, essas coisas assim. Poxa, onde é que está o senso moral? Ele tá apenas querendo tirar uma questão de culpa, dizer, não, eu sou caridoso, eu dou, né, dou. Tem pessoas que doam milhões, tem pessoas que doam quantidade significativa, né? Heranças. E às vezes, próximo dele, né, que você comentou, familiares ou até conhecidos, ou instituições bem próximas, né, que você pode controlar, você não ajuda. Né? Então, olha, eu estou falando assim agora de nós, como espíritas, né, conhecedores da lei, como é difícil você ser 100% certinho. E aí toda vez nós estamos sendo testados, né? Toda hora. Você sabe do que eu estou falando. Na área jurídica, então, nem se fala. É terrível isso. Né? E na área também empresarial, você sabe que é muito complicado isso. Né? E você é bem levado no rodão, né? Que não deveria ser, mas é. E principalmente quando você depende de outras pessoas, está junto com outras pessoas, e aí? Né? É uma reflexão bem profunda isso de ser feita. Nós falamos das coisas grandes, que a gente comentou lá, nas extremas, mas existem as pequenas coisas que também são provas, né, situações que são colocadas cotidianamente para nós. Por isso que quando as pessoas falam para você assim, puxa, mas você não é espírita, eu falo, puxa, ainda bem que eu sou, porque se eu não fosse, as coisas deveriam ser muito pior, né? Não é verdade? Porque não dá um título de perfeição, né? Não sou perfeito ainda, que nem falou, demora, né? Demora mesmo, demora, tem que passar por essa experiência, conscientizando, falando, quantas vezes tem que fazer isso? Ainda bem que está vendo nas pequenas coisas aí, e nas coisas maiores que pode acontecer. Né? É difícil isso. E para ver a justiça e a bondade de Deus, né? Então ele vai te dando ali, por exemplo, eu costumo, as minhas orações são sempre de agradecimento, né? E eu reconheço das condições que eu vim e para as condições que eu tô. E eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades que ele foi me cedendo durante o caminho e eu fui sabendo aproveitá-las, né? Deu oportunidade, a gente aprendeu, por exemplo, até ali a questão do conhecer ali a casa espírita, né? Que já faz praticamente 20 anos que eu estou no espiritismo, né? Estava perto, que nem eu sempre comento que o momento certo de você se tornar espírita é quando você sente aquela curiosidade e você vai ter certeza que vai ter uma pessoa ao teu lado que entende um pouco do espiritismo para te conduzir. Comigo foi assim, com várias pessoas acontece assim, né? Então fui sabendo aproveitar essas oportunidades. Então Deus vai dando essas oportunidades. Só que chega um ponto que ele deu tantas oportunidades e nós não aceitamos, que aí vai ter que ser, como diz, se não é pelo amor, é pela dor. Né? Então ele vai ter que dar, né? Vai ser necessário dar um chacoalhão naquele espírito para que ele, né, caia em si e diga, poxa, eu tenho que dar uma evoluída, olha, né, principalmente depois aí, eu imagino, depois que você desencarna,
né? E no plano espiritual diz assim, cara, olha, você viveu 90 anos lá na Terra. Olha quantas vezes foi apresentado a oportunidade de você evoluir em determinado ponto, por exemplo. Vamos imaginar que você era muito egoísta, né? Então, veja, desde criança foi dada a oportunidade de você evoluir nessa questão do egoísmo, você chegou aos 90 anos, 100 anos, desencarnou e não melhorou, né? Poxa, é verdade. Então, agora, nessa próxima encarnação, vai ser um pouco mais difícil, porque agora você vai ter que vir, né, nas condições em que você não vai poder ser egoísta. Por quê? Porque você vai ter uma condição de vida difícil, que não cabe egoísmo nessa condição de vida. E aí você vai entender o que é a evolução. Né? Então, Deus é muito bondoso e a gente tem que observar as pequenas oportunidades para que essas pequenas oportunidades não se tornem no futuro uma missão mais penosa de ser cumprida. Então, vamos lá, vamos continuar mais um pedacinho. Mas a levedura nós lemos isso. O mesmo se deu com os espíritos da raça adâmica, exilados na Terra. Ora, não é esse o pecado original? Aqui, Pereira, esse é um ponto que eu tinha comentado no estudo passado, e quando eu li, ele explodiu minha cabeça, como diz, né? Que a raça adâmica eu já entendia, né, sobre da criação de Adão e Eva, eles eram os espíritos exilados na Terra para ajudar na evolução, e que na Gênese, né, no livro da Gênese, na Bíblia, não na Gênese espírita, no livro da Gênese, da Bíblia, a descrição, né, ali alegórica de Adão e Eva é tentando retratar, né, esses espíritos que vieram para a Terra. Para mim isso estava tranquilo, né? Para mim estava beleza. E aí o que a Bíblia trazia como o pecado original, que Jesus veio para limpar os nossos pecados e todo mundo nasce com esse pecado original, né? Tá ali na Bíblia também, mas não me fazia muito sentido. Agora vem uma explicação perfeita do que é esse pecado original, né? Referente a essa raça adâmica. Esse slide aqui, ele é muito importante. Dá para a gente ler ele bem devagar para a gente entender. Então, mas só para relembrar aqui um pouquinho, que no início dos nossos estudos, desse estudo aqui, o Kardec colocou lá sobre a questão da palavra de Cristo, que até da geração, né? Até pagar o último dessa geração, lembra da geração? E depois ele explicou que a geração seria esses espíritos que estão reencarnando. Então, para entender isso, né? Se você não entender isso, que esse pecado original se refere a isso, eu até vou ler o texto para frente, que eu estava lendo, já tinha lido antes aqui, mas só para entender isso, que no início já começa falando aqui a geração, que ele estava comentando, que Jesus comentou, não era uma geração física de 50, 100 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos, e sim dos espíritos que vieram. Esses espíritos, aí sim, está sofrendo a consequência daquele grupo, daqueles espíritos. Né? Então, aí aqui que ele coloca a explicação, ó. A mancha que trazem ao nascer, ó, é da raça dos espíritos culpados e punidos que pertencem à mancha, que podem apagar pelo arrependimento, pela expiação e pela renovação do seu moral. Lembra-se? A geração que ele está comentando é esse grupo de espíritos que vieram. Considerando como responsabilidade de uma falta cometida por outrem, o pecado original é uma insensatez e a negação da justiça de Deus. Isso ao contrário, a gente já tinha comentado, né? Já. O que as interpretações mais ortodoxas, né, das outras religiões eles trazem, que o pecado original é aquela falta que Adão e Eva tiveram, né, lá no Jardim do Éden, e por isso todos nós nascemos com esse pecado original. Fica meio estranho, por quê? Porque se a alma, né, conforme entende as religiões, ela é criada no momento ali do nascimento, né, é uma alma única só para aquele propósito, para aquela vida. Então, Deus estava fazendo uma alma que já nasce com pecado, aquele pecado de Adão e Eva. Então, eu estava sofrendo, né,
estava sofrendo por uma falta cometida por outrem, né, que se chama o pecado original, o que era uma insensatez, né, porque nós estamos negando a justiça de Deus. Agora, quando nós falamos de espíritos exilados, que é a raça adâmica, e esses espíritos continuam reencarnando no orbe terrestre com a oportunidade de evolução, né? Por que eles estão na Terra? Porque eles fizeram, vamos colocar em como se fosse um pecado, né? Eles não evoluíram lá no orbe de onde eles estavam. Eles vieram para a Terra por causa do pecado que eles fizeram lá. E se eles continuam na Terra, ainda reencarnando, não é pelo mesmo pecado que eles estão lá? Por quê? Porque eles não se melhoraram ainda. Porque se eles tivessem se melhorado, eles já tinham ido embora para outro planeta. Mas eles não se melhoraram. Então eles ainda têm, nós ainda temos, né, se nós formos da raça adâmica, nós ainda temos o pecado original que nos mantém aqui nesse ordem. E quando Jesus veio, né, ele falou que não passaria aquela geração até que tudo aquilo que ele falou tivesse cumprido. O que é essa geração? É a geração desses espíritos que vieram para a Terra, né? Que esses espíritos não sairão da Terra, não vai dar tempo desses espíritos saírem da Terra enquanto não se cumprirem tudo aquilo que Jesus tinha falado. Aí dá para entender, aí tem lógica daí, né, Pereira? Perfeito. Tirou então a palavra pecado, que colocamos por erro, equívoco, né? Isso. Né? Por isso Então, que eu até coloquei entre aspas, né? Porque o texto, né, fala isso. é que as pessoas colocam assim, é colocado assim. Senão, se você tirar a pluralidade das existências, que é o mesmo espírito que estão. Aí você. É que nem ele coloca ali, Deus é injusto. Né? Ó, ao contrário, considerado como consequência e vestígio da imperfeição inicial do indivíduo, não só a razão admite, mas considera plena e justa a responsabilidade dela decorrente. Perfeito, né? Aí sim, aí o pecado original, o erro original, sei lá, aí sim, né? E aqui agora vem a bomba, Pereira. Leia essa parte que eu achei formidável essa parte. Esta interpretação dá uma razão de ser natural ao dogma da Imaculada Conceição, da qual tanto zombou o ceticismo. Por quê? Acho que ele vai ter que explicar para frente, mas eu vou me adiantar aqui porque eu estou ansioso. Né? Essa parte achei formidável, né? Por quê? Como Jesus, ele não nasceu surgiu, pá, de repente surgiu, tá ali um bebê. Não, Jesus nasceu do modo natural. E isso nada tira, né, de Jesus a santidade, a magnitude que ele tinha, né? E aí, para se demonstrar-se, né, que Jesus ele veio, ele era um ser tal, como tal, e ele não poderia nascer de uma mulher, né, pecadora. Eles sempre falam que Maria, né, não tinha o pecado original e tal, não fez, né? Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, porque ela não tinha o pecado original, né? Em outras palavras, ela não, né, não coabitou ali com José, e Jesus foi uma obra do Espírito Santo. E aí aquilo é muito interessante, porque eu sempre comentava assim com o pessoal, né? Porque em algumas religiões eles têm a figura de Maria muito deixada de lado, né? Quase que é menor do que qualquer outro discípulo ou qualquer um profeta ali, né? E imagina, jamais, né, seria escolhido o espírito de Maria para que reencarnada aqui na Terra para conceber Jesus Cristo, um espírito baixo, né? Era um espírito de uma escola extremamente elevado, principalmente para conseguir, né, estar ali, né, junto com o espírito de Jesus Cristo em seu ventre e suportar toda aquela magnitude do que ele tinha. Imagine se Jesus, a sombra de Jesus curava e já tinha uma extrema energia, imagine dentro do próprio corpo ali de Maria. Então Maria era um ser diferenciado. E aqui ele vem dizer o seguinte, então Maria, ela não tinha o pecado original. Por quê? Porque Maria não era da raça adâmica, né? Os exilados que vieram da raça adâmica, Maria não era dessa raça adâmica. Ela era de uma outra geração que estava na Terra sem esse pecado da expulsão para esse nosso orbe. Né? Por isso que se entende essa questão Maria, né, concebido sem o pecado original. Por quê? Porque Maria não tinha esse pecado original, ela era de uma raça totalmente diferente, né, de uma linhagem de espírito diferente.
Aí tem até algumas linhas que fala, e aí é que existe sempre o erro das pessoas compararem a questão da Virgem Maria, né? Que sempre coloca como um tom assim depreciativo, depreciando as relações sexuais, né? Que é nobre, não tem nada de errado nisso. Então a virgindade de Maria vem exatamente o que você falou. Era um espírito parecido com o de Jesus, não digo da mesma grandiosidade de Jesus, mas a virgindade dela estava, a pureza dela, que você colocou ali, estava de ser a primeira vez que ela estava no mundo terreno, não tendo nenhuma relação com aquela outra raça adâmica, né? Coloca lá. Então aí é que está a pureza dela, né? E teria que ser assim, né? Vamos dizer assim. Então aí fica mais fácil de entender, né? Senão as pessoas ficam sempre interpretando, achando que as coisas como que, poxa, até que fala alguns que Jesus teve irmão, mas isso aí pode ser, não tem nada de errado nisso, né? A pureza estava no espírito, né? Que veio, que não tinha se contaminado ainda com aqueles erros do pecado capital, que ele falou das origens. Se ela tivesse vindo daqueles mesmos lá, fosse um espírito da mesma obra, não seria, vamos dizer assim, puro, né? Não tinha essa pureza. É isso que ele quer colocar, né? E tem alguns locais, eu não sei aonde que eu peguei também um texto disso, que fala bem claro sobre essa questão, né? Da pureza de Maria. Eu tinha entendido bem claro isso já. Ó, o mesmo se deu com os espíritos da raça adâmica exilados na Terra. Opa, então não passou para você de novo, Imperial. Deixa eu voltar. Não pulou. Então, são problemas técnicos. Aqui, ó. É isso mesmo que eu estava colocando. O dogma estabeleceu-se que a mãe do Cristo não era manchada pelo pecado original. Eu estava comentando. Como pode ser isso? É muito simples. Deus enviou um espírito puro que não pertencia à raça culpada, exilada para reencarnar na Terra e desempenhar sua augusta missão. Do mesmo modo que, de vez em quando, envia espíritos superiores que encarnam a fim de impulsionar o progresso e apressar o desenvolvimento do orbe. Na Terra, tais espíritos agem como verdadeiros pastores, que vai moralizar os condenados em suas prisões e demonstrar o caminho da salvação. Aí fica claro, né? Perfeito da gente entender isso, porque senão fica aquela questão, brigando sempre a questão da virgindade, da questão sexual do filhos e não filhos. Bom, não é nesse sentido que está querendo colocar, né? A pureza tá que não tinha vínculo nenhum com aquela raça adâmica. Certamente algumas pessoas acharão essa interpretação um pouco ortodoxa. Alguns até poderão protestar que se trata de heresia. Claro, né? Alguém vai dizer isso, né? Ah, você está, né? Mas não é um fato comprovado que muitos não veem o relato do Gênesis na história da maçã e da costela de Adão, senão uma simples imagem? Que não podendo ligar no sentido preciso a doutrina dos anjos decaídos, dos anjos rebeldes e do paraíso perdido, consideram todas essas coisas como fábulas? Se uma interpretação lógica os leva a ver uma verdade disfarçada sob alegoria, não é melhor que a negação absoluta? Admitindo que tal solução não estivesse em todos os pontos, na mais rigorosa ortodoxia, não seria preferível acreditar em alguma coisa a não crer em coisa alguma? Se a crença no texto literal afasta o homem de Deus, a crença na interpretação aproxima dele. Este não vale mais que a outra? Kardec e suas perguntas, né? Kardec, suas perguntas. Deixa muito claro, né? Todas as questões aí. Ah, mas é uma fábula do que tá. Bom, se ele é uma fábula, vamos tentar achar a explicação correta, né? A explicação cujo conteúdo vai te ajudar a evoluir, né? Se o texto que está lá é um texto lido literalmente, ele te afasta de Deus, mas numa interpretação ampla, com a luz do Espiritismo, ele te aproxima de Deus, qual que é melhor? Eu ler no texto literal ou ler no texto da explicação? Que é o que exatamente, né, o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer. Né? O que o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer? Toda a moral do Cristo, aquilo que ele disse, mas não da forma literal como está escrito ali,
com uma interpretação muito mais aprofundada. Tanto é que quem não teve a oportunidade ainda de ler o Evangelho, né, porque aqui a gente sabe que várias pessoas acessam o nosso canal e às vezes nós temos pessoas que não têm conhecimento espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz ali, às vezes, 3 linhas, 4 linhas de uma parábola que Jesus falou, de alguma parte moral que ele falou, e aí se discorre sobre aquele tema durante 3, 4, 5 páginas, né, com explicações dadas pelos espíritos superiores, aprofundando aquele tema, onde fica muito mais fácil, né, de entender. Um dos exemplos que a gente leu até agora no nosso último trabalho mediúnico era a questão quando aquele jovem chegou, né, e perguntou para Jesus, né, o que devia fazer, né, para que ele fosse ao céu, para chegasse ao céu, e Jesus fala para ele, olha, então você vai ter que me seguir. E aí o jovem replica, mas é que o meu pai acabou de falecer e eu queria enterrar ele. E aí Jesus fala, não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Né? Se quer me seguir, me siga. Imagina, né, um peso disso. Nossa, Jesus não teve nenhuma compaixão com o pai do rapaz que estava morrendo. Não dava para esperar ele fazer o velório e aí seguir. Então veja que se eu não tiver uma interpretação espírita dessa questão, né, do entender o que é deixar os mortos, enterrar seus mortos, eu fico perdido, né? Eu vou dizer, nossa, Jesus era meio que antipático, né? Ele não tinha compaixão, né? Então isso vai me afastar de Jesus. Agora, quando eu entro ali no Evangelho segundo o Espiritismo, leio essa parte, leio todo o aprofundamento que a orientação espírita dá, aí eu começo a ver ali que o sentido que Jesus quis das palavras era totalmente diferente. É maravilhoso. Não vimos, pois, destruir o princípio, miná-los em seus fundamentos, como fizeram alguns filósofos. Procuramos descobrir-lhe o sentido oculto e, ao contrário, vimos consolidá-lo e dar a uma base racional. Seja como for, não se poderá negar a essa interpretação um caráter de grandeza que certamente não possui o texto literal. Essa teoria abarca, ao mesmo tempo, a universalidade dos mundos, o infinito no passado e no futuro. Dá a tudo uma razão de ser pelo encadeamento de todas as coisas, pela solidariedade que estabelece entre todas as partes do universo. Não é mais conforme a ideia que fazemos da majestade e da bondade de Deus, que o entendimento que circunscreve a humanidade a um ponto no espaço é um instante na eternidade? E assim nós finalizamos. E é bem interessante essa questão, né, essa partinha final, né? Não é mais conforme a ideia, não é mais conforme a ideia que fazemos da majestade e da bondade de Deus, que o entendimento que circunscreve a humanidade a um ponto no espaço e a um instante na eternidade. Então veja que quando a gente se coloca ali como um ser, né, que está em frequente evolução desde o mundo primitivo, desde lá do início da Terra, né? Talvez nós tenhamos, né, habitados lá os homens das cavernas e tal. Podemos ter sido desde daquela época esses espíritos que vêm evoluindo junto com a Terra e hoje estamos aqui. Então, nosso espírito, ele pode ter milhares de anos, assim como a Terra já tem bilhões de anos. Porque quando a gente pega a questão da humanidade como em si, né, a gente vê que ela é muito pequena dentro do recorte da criação humana. Né? Estamos falando da humanidade, nós, humanos terráqueos, né, vamos dizer assim. Tem aqui aquela série O Cosmos, que eu acho bem interessante, ele coloca lá que, dado a idade do universo, desde a criação do universo, se nós fôssemos colocar a criação do universo até hoje, dentro de um ano, a humanidade surgiu no dia 31 de dezembro, às 11 horas, às 23 horas, 59 minutos e não sei quantos segundos. Ou seja, para a criação do universo, o terráqueo, o humano aqui na Terra, a criação humana aqui na Terra, ela teria surgido no último segundo. Mas nós sabemos, né,
Porque o espírito que aqui está pode ter habitado já outros globos e tudo mais. Quando Jesus criou o universo, com certeza, ele também já criou alguns planetas para serem habitados, etc., né? Porque Jesus está sempre criando. Então veja que quando a gente tem essa compreensão de que nós fazemos parte da criação do todo que Deus fez, né? Nós não ficamos circunscritos aqui da humanidade a um simples ponto no espaço e a um instante na eternidade, né? Nós temos uma ideia maior de que, por isso que aqui vem mais em conforme aquela questão de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós somos parte da criação dele, né? Com todo o amor, com toda ali a magnitude que ele tinha, nós fazemos parte, não simplesmente, surgiu aqui do nada, a partir de um acaso, né, de bactérias, de outras coisas que surgiu humano. Não, nós somos diferenciados, somos uma criação especial de Deus. E assim nós terminamos esse grandioso estudo aí sobre o ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos. Então, até só completando um pouquinho que você estava comentando aí, só para... Eu estava lendo recentemente, eu tinha um livro e tal, comprei até no Kindle, né, Era os Deuses Astronautas, não sei se você já leu. Aí começando a ler aquilo lá, relendo, às vezes a gente lê uma vez aí por cima assim, você fica meio confuso, né? E trazendo para essas realidades aqui agora, que está falando das raças, né? A raça adâmica, que foi um determinado período, porque lá comenta que chega lá, que as observações que ele fez, que chegam coisas lá que foram há 15, 20 mil anos atrás, que resquícios lá, que eles comprovam, né? De civilizações muito mais, vamos dizer assim, desenvolvidas de hoje. Sem trazer para esse fato que nós estávamos colocando aí, para essas questões, será que não foi exatamente isso? Aquelas civilizações passaram, pegaram o tempo delas, comenta com as civilizações que sumiram da Terra, né? Desapareceram, tinha civilização e de repente não sumiu mais. Então, vamos partir assim, os espíritos, o que estava encarnado aqui daquela civilização, cumpriram a sua parte, chegou um momento que Deus, por motivo, agora você tem que ir para outros locais para desenvolver, e foram todos, né, porque não fica nem resquícios deles, né? Então, se você vai colocando tudo aquilo lá, a gente vai colocando aqui pelos nossos conhecimentos, vai falar, poxa, não faz sentido nenhum, né? Até quando chega na história de Atlanta, não colocando aqui se foi ou não foi, mas pode ser que existia civilizações mesmo, tem provas, né? Ali, quando ele coloca muito questão ligada a fatos que foi observado, né? Então, tinha civilizações, às vezes, muito desenvolvidas, né? Que é colocada como fábulas, como lendas, né? Principalmente de alguns países lá que fazem aquelas lendas e tal, dos deuses, não sei o que e tal. Será que não era realmente isso? Espíritos que tinham esse poder, que ele comenta, inclusive, que existia, não falava lá, mas eles tinham, né, que demonstrava ser claramente isso. E aí chegou o momento, falou, acabou, agora vai chegar a época de Adão, né, vamos dizer assim, adâmica, né, que essa raça vai ter aqui, e eles têm que partir de um novo prisma aqui, tudo aqui, né? Chega aqui, ele veio eles aqui, e esses outros espíritos que estavam aqui nesse grau evolutivo foram levados. Aí você começa a entender isso também, né? Porque você não compreende como que pode ter acontecido isso. É bem interessante. A gente tem que ler, tem que começar a ver as coisas como um todo, né? Aí você começa a entender mais disso aí. Sim, e isso que é o interessante do espiritismo, né? Ele te incita a você fazer essas leituras, ler com a cabeça aberta e, óbvio, né? Cotejar aquilo que você está lendo, se ele se adapta com o que a gente tem de ensinamento, né, pela codificação espírita, e aí você consegue ter, né, como o Pereira falou, aí um comparativo do que às vezes, né, esse livro aí de Eram os Deuses Astronautas, que eu acho interessante. Eu não tenho o livro, mas eu gosto de acompanhar a série, né, lá do Alienígenas do passado, né? Eu gosto de acompanhar a série. Então, quando eles fazem isso aí, eles tratam isso realmente do ponto de vista ufológico, né? Eles não falam nada de espiritismo, nada. É ufologia. Mas quando você pega naquele ponto que ele está tratando da ufologia, e você coloca uma pitada de espiritismo, você vê que as coisas fecham muito mais prático, muito mais fácil. Às vezes eles estão sofrendo do ponto de vista ufológico para explicar alguma coisa, que a gente diz, não, mas isso aqui o espiritismo explica dessa forma e é muito normal de explicar isso aqui, né? Você pega ali, por exemplo, isso que você falou foi formidável, né? Aquele grupo de espíritos, os incas, os maias que estavam ali, de repente eles sumiram, deixaram toda a construção, sumiu a população inteira. Do que foi?
Ah, não, era uma população que vivia ali, e chegou um momento, né, que foram desencarnando, né, não foram, né, procriando mais naquela micro-região que eles tinham, o espírito já estava numa evolução que não precisava mais ficar ali, e acabou, né, simplesmente assim, né, foi alçado, ou, né, provavelmente para um orbe mais elevado, porque a vibração deles já estava numa evolução ali que não necessitava, ou talvez para um orbe menos evoluído, a gente não tem como saber, mas de fato né, que é como Kardec explicou, às vezes existem reencarnações em massa e também, né, desencarnações em massa, né? E aí é muito bem explicado essas questões aí do ponto de vista espiritual. Muito bem. Bom, tá aí, meus amigos, minhas amigas, colegas que nos acompanham. Mais um tema aí para nossa reflexão, para nossa análise. Por isso, a necessidade de termos as nossas mentes, o nosso coração aberto, sem preconceito, e buscarmos todos aqueles fatos que parecem inexplicáveis pela ciência, buscar um significado lógico e racional. Aí sim, através de todos esses ensinamentos, das migrações, imigrações, emigrações, constantes do mundo espiritual, vamos compreender essas questões. Por isso, temos que estar com nossos sentimentos, coração, sempre com gratidão a Deus. Porque estamos no local certo, na família certa, aonde que precisamos para nosso desenvolvimento moral e até mesmo intelectual. Por isso, a nossa gratidão sempre a Deus. E por mais difícil que seja a nossa experiência, ela tem, sim, o objetivo de instigar a mudança. É o grilhão que nos cutuca para sair do nosso patamar, dos equívocos, e gagarmos condições melhores. Também a nossa gratidão ao nosso Mestre Jesus, que por amor teve no mundo terreno, como ensinado nesses tempos, com o objetivo de ajudar, de nos ajudarmos a compreendermos a lei divina. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tudo, pelo Evangelho, que nos dá esse caminho, pelo Consolador prometido, e a filosofia espírita, que vem nos ajudar a revelar o verdadeiro significado do Evangelho, sem dogma, sempre de uma maneira racional, para que cada um, no seu tempo, no seu momento, possa interpretar e aplicá-la no seu dia a dia. E, além disso, ainda temos nossos anjos guardiões, nossos amigos, o nome que quisermos dar, espiritual encarnado, que estão sempre a nos relembrar, nos ajudar a retornar ao caminho. Porque assim, que as leis divinas que estão na nossa consciência possam ser relembradas. Porque estão gravadas. Precisamos ficar repetindo, relembrando. E aí estão os amigos nos ajudando, nos orientando.
Assim, confiante em toda essa estrutura grandiosa que Deus nos proporciona para que nós possamos evoluir. Vamos despedindo, muito grato por mais um estudo, desejando a todos que nos acompanham uma feliz tarde, um feliz fim de semana, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Seja feliz. De novo, foi assim seja.